Olá, estudantes. Vamos dar início a mais uma aula, nossa aula 12 de cinemática do nosso curso online, A Física Ideal. Nós, nessa aula, iremos estudar a velocidade média 2. O que é que nós vamos estudar neste momento? Simplesmente vamos ver modelos de questões mais elaboradas da cinemática. E aí, nessa primeira tela, nós vamos ver algumas equações, algumas fórmulas especiais para a solução de problemas direcionados ao cálculo da velocidade média. Então, vamos ver o seguinte, veja bem. Suponha que você tem aqui o primeiro tipo dessa velocidade, seja aquela situação que eu tenho aqui uma via onde algum carro ele está se deslocando percorrendo certas distâncias em intervalos de tempos iguais. Suponha que meu corpo está se movendo aqui, ó, e que neste primeiro trecho o intervalo de tempo é exatamente igual ao do segundo, que é exatamente igual ao do terceiro, e assim sucessivamente para todos os trechos. Porém, cada trecho aqui seja percorrido com uma velocidade diferente. V1, V2, V3, V4, V5, quantas tiver até Vn. Como calcular a velocidade média para todo o trecho? Vou deixar aqui pronto para vocês, ó. A velocidade média, neste caso, que eu tenho velocidades constantes. Cada velocidade dessa é uma velocidade constante, que percorre espaços diferentes, mas em tempos iguais. A velocidade média é dada pela média aritmética das velocidades apresentadas. Então, você simplesmente vai somar as velocidades que aparecerem e vai dividir pela quantidade. Pronto, esta será a velocidade média de todo o percurso quando o móvel se desloca com velocidades diferentes, percorrendo espaços diferentes, porém em intervalos de tempos iguais. Já um segundo modelo que a gente pode apresentar aqui seria, eu tenho aqui novamente a minha trajetória, só que nesta trajetória eu vou percorrer agora espaços iguais. Todos os espaços terão a mesma medida, porém tempos diferentes. Então o ΔS percorrido aqui vai ser o mesmo daqui, o mesmo até o último. Todos os espaços exatamente iguais. E aqui as velocidades, V1, V2, V3, todas as velocidades constantes para cada trecho. Como calcular a velocidade média, sabendo que os tempos são diferentes, as velocidades são diferentes, mas agora os espaços são iguais. A velocidade média neste caso não é mais média aritmética, será dada pela média harmônica. A velocidade média é igual ao número de velocidades ou número de espaços iguais dividido pela soma dos inversos de cada velocidade. E aí, quando nós somarmos isto aqui, nós teremos, que é Vn, a velocidade média de todo o trecho, conhecendo apenas as velocidades individuais. Então, isso aqui agiliza os cálculos em muitos problemas de nível mais complexo. Os problemas que nós iremos apresentar não seguem essa linha de raciocínio, seguem um outro padrão. Aqui eu já estou adiantando para vocês equações que resolvem problemas de nível mais elevado em relação ao estudo da cinemática. E aí pode vir ainda aquela pergunta, Ricardo, e se
nada for constante. Nesse primeiro modelo, o tempo era o mesmo. No segundo modelo, o espaço era o mesmo. E se não for nem tempo nem espaço iguais? Se forem todas as medidas diferentes? Aí, neste caso, nós teremos ΔS1 com um ΔT1, uma velocidade 1. Um ΔS2, um ΔT2 e uma velocidade 2. E seguimos este padrão até o último espaço com o último tempo e a última velocidade. Então, como seria calculada a velocidade média para todo o trecho? Aí, ao invés de escrevermos uma média aritmética ou uma média harmônica, nós seguiremos agora para uma média ponderada. Nós faremos assim, ó, V1 ΔT1 mais V2 ΔT2 mais quantos tiver até Vn ΔTn e dividiremos pela soma dos tempos. ΔT1 mais ΔT2 mais quantos tiver ΔTn. Então, chegamos aqui a esta equação da velocidade. Então, ó, se for, resumindo, velocidades constantes percorrendo trechos de mesmo intervalo de tempo, a velocidade média será a média aritmética. Se for velocidades constantes percorrendo trechos de distâncias iguais, a velocidade média será a média harmônica. Se for agora velocidades constantes percorrendo trechos de espaços e tempos diferentes, a velocidade média é dada pela média ponderada. Em outras aulas que nós teremos mais à frente, nós iremos resolver problemas nesse perfil e, dependendo da oportunidade, nós iremos demonstrar essas equações. Então, agora vamos partir para os problemas propostos neste momento. Olha lá. O crescente aumento do número de veículos automotores e o consequente aumento de engarrafamentos tem levado a Prefeitura do município de São Paulo a um monitoramento intenso das condições de circulação nas vias da cidade. Em uma sondagem, um funcionário da companhia de trânsito deslocou seu veículo, constatando que, aí ele propõe aqui 3 situações. Primeira situação, permaneceu parado durante 30 minutos. Então, o ΔT do repouso, 30 minutos. Foi velocidade zero, estava parado. Segunda situação proposta. Movimentou-se com velocidade de 20 km por hora durante 12 minutos. Então, teve uma velocidade de 20 km por hora no intervalo de tempo de 12 minutos. E a terceira e última proposta é: movimentou-se com velocidade de 45, movimentou-se com velocidade de 45 km por hora durante um intervalo de tempo de 6 minutos. Claro, aqui é o intervalo de tempo 2, aqui é o intervalo de tempo 3, e esse intervalo de tempo do repouso é o nosso primeiro intervalo de tempo, ΔT1. Aí ele diz, ó, da análise de seus movimentos, pôde-se constatar que para o deslocamento realizado a velocidade escalar média foi... Então ele quer a velocidade escalar média de todo o trecho. Então como é que a gente faz? A gente faz assim, ó. Suponha aqui que eu tenha o trecho sendo este trecho aqui. Pronto, esse é todo o trecho. Ponto de partida A, ponto de chegada B. Nós temos aqui nos dados fornecidos que ele ficou parado por durante 30 minutos.
Não necessariamente foram os 30 minutos no início do movimento. Pode ser em qualquer trecho. Aí suponha que este primeiro instante aqui, o móvel permaneceu em repouso. Vamos supor que esse aqui seja o nosso carrinho. Permaneceu em repouso, ó, velocidade zero, primeira velocidade zero, um intervalo de tempo de 30 minutos. Depois ele começou a se mover, vamos supor até aqui, com uma velocidade 2 de 20 km por hora, em um intervalo de tempo de, vamos relembrar, 12 minutos. De 12 minutos. E depois ele mantém agora uma velocidade de 45 km por hora, uma velocidade de 45 km por hora, durante um intervalo de tempo de 6 minutos. Então nós temos aqui a situação onde temos espaços diferentes, tempos diferentes e velocidades diferentes. Poderemos usar, por exemplo, essa relação pronta que nós apresentamos aqui da média ponderada, essa terceira situação aqui, olha. Simplesmente chegar e já jogar direto nesta relação. Ou pensarmos um pouco e avaliarmos qual a distância percorrida quando a velocidade é zero. Distância é zero. Qual a distância percorrida com a velocidade 2 e o tempo 12? A gente calcula esse tamanho aqui, ó. E qual a distância percorrida daqui até aqui, deste ponto até o final da trajetória, com velocidade 45? Calculamos esses espaços. Depois fazemos o quê? Somamos todos os espaços e dividimos por todos os tempos. É exatamente equivalente a usarmos aquela relação pronta, tá? Agora, antes de substituirmos na relação, o interessante é nós ajustarmos as unidades presentes no problema. Veja, se minha velocidade é km por hora, para que meu espaço seja dado em quilômetros, é importante que o tempo esteja em horas, para combinar com essas duas relações aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é substituir o intervalo de tempo 1 de 30 minutos por 30 sobre 60 horas, que vai dar justamente meia hora. Vamos substituir intervalo de tempo 2 de 12 minutos por 12 sobre 60 horas, que se for interessante a gente simplificar, isso aqui dá 0,2 horas. Divide por 6 dá 10, divide por 6 dá 2. 2 dividido por 10, 0,2. E o intervalo de tempo 3, substituiremos esses 6 minutos por 6 sobre 60 horas. E aqui seria 1/10, 0,1 hora. Tá? E agora, ajustadas as unidades, nós podemos resolver o problema. E aí ficaria como? Ficaria assim, ó, velocidade média é velocidade 1, 0, vezes o tempo 1, 0,5, mais velocidade 2, 20, vezes o tempo 2, 0,2, mais velocidade 45 vezes o tempo 3, que é 0,1, dividido pela soma dos tempos, que é 0,5 mais 0,2 mais 0,1. E aí ficamos com essa primeira parcela aqui é 0, né? Aí 20 vezes 0,2 dá 4, mais 45 vezes 0,1 dá 4,5. Sobre a soma aqui, ó, 0,5 mais 0,2 mais 0,1 dá 0,8. E aqui, quando somarmos 4
mais 4,5 dá 8,5. 8,5 dividido por 0,8 é o mesmo que 85 dividido por 8. E aí já chegamos no valor dessa velocidade média. Caso o estudante precise da divisão, e aí, no caso da questão, realmente precisa, para poder marcar a alternativa, você simplesmente divide 85 por 8 e encontra, você arma aí, 10,625 quilômetros por hora. Este é o valor da velocidade média de todo o trecho, supondo este valor agora, para a gente entender o conceito de velocidade média, é supor que o carro não parou em momento nenhum, não acelerou, não freou, manteve essa velocidade aí constante durante o tempo de toda a viagem, né? Os 30 mais os 12 mais os 6 minutos. Aí, essa é a ideia da velocidade média, né? Qual é a velocidade que substitui todas as outras e consegue percorrer aquela distância no mesmo intervalo de tempo? É isso que, na verdade, o problema está perguntando. E aí ele fica como alternativa correta a letra A. Olha aqui, aproximadamente de 10,6 quilômetros por hora. Então, a alternativa correta aqui, ó, é letra A. Tranquilo? Vamos agora partir para o problema 2. Durante a fase de treinos e testes de Fórmula 1, foi feito um estudo do desenvolvimento médio, do desempenho médio de um combustível medido em quilômetros rodados para cada litro de combustível. Então a gente vê aqui no gráfico, olha, que se tivermos uma velocidade média de 60 km por hora, velocidade média de 60 km por hora, o consumo é de 4 km percorridos, consumindo 1 litro. Se tivermos uma velocidade média de 96 km por hora, eu tenho aqui 6 km por litro. Se eu tiver um impressionantes 240 km por hora, eu terei a fase mais econômica de todas, que é 8 km com 1 litro. Isso o carro da Fórmula 1, descrito no problema. E aí, o gráfico de D, que é essa distância em quilômetros por litro, em função da velocidade, tem essas características. Aí a gente continua aqui, ó. A pista de prova tem um comprimento total de 24 quilômetros. Então, essa é uma informação importante. A pista, qualquer que seja a configuração dela, ó, começou aqui e encerrou aqui. O carro vem por esse caminho, vem, faz volta e segue, 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 segue. Segue por aqui e chega no resultado final. Qualquer que seja o percurso, né? Fiz um movimento qualquer. Essa volta completa são de 240, de 24 quilômetros. Então vamos guardar essa informação. Já vou anotar aqui na nossa base de cálculo que a distância total aqui, ó, o ΔS total é de 24 quilômetros. E isso é exatamente uma volta. E na Fórmula 1 a gente sabe que são várias voltas para encerrar a corrida, né? Aí ele vem com a proposição 1. Se a velocidade escalar média for 96, aí você já olha aqui no gráfico, ó, 96 está ligado aos 6 quilômetros por litro. O carro consumirá 4 litros de combustível para dar uma volta?
Então, vamos aqui à proposição 1. Uma volta é o quê? Uma volta, 24 quilômetros. A questão mostra um gráfico que naquela velocidade o consumo é de 6 quilômetros consumindo 1 litro. Mas se a minha pista tem 24 quilômetros, quantos litros será consumido? Faço uma simples regra de 3, né? X vezes 6, 6x, igual a 1 vezes 24, 24. Passa esse 6 dividindo, 6 vezes 4, 4 litros. Então, são consumidos 4 litros quando a velocidade é 96 km por hora, para dar uma volta. E esta proposição falou aqui que era exatamente 4 litros. Então, esse item aqui é um item verdadeiro. Vamos para uma proposição 2. Nas condições de desempenho máximo, o que é desempenho máximo é aquela velocidade máxima de 240 km por hora, aqui, ó, que está ligado a um consumo de 8 km por litro. O carro consumirá 3 litros de combustível para dar uma volta? Aí nós vamos fazer o mesmo cálculo. Olha lá, se eu consumo 8 quilômetros com 1 litro, para uma pista de 24 quilômetros, qual é o consumo de litros que eu irei ter? Fazendo novamente a regra de 3, 8y é igual a 24. Y é 24 sobre 8, 3 litros. Então, esse item 2 também é verdadeiro. Este meu automóvel, se ele tiver o desempenho máximo na volta, ele terá um consumo de 8 km com 1 litro, consequentemente 3 km para 24, 3 km consumindo 3 litros. Desculpa, 24 km consumindo 3 litros. Então vamos aqui, proposição 3. Nas condições de desempenho máximo, o carro levará 6 minutos para dar uma volta completa na pista. Então, ó, desempenho máximo, item 3 aqui, ó. Item 3. Desempenho máximo significa dizer velocidade de 240 km por hora. Para dar aquela volta. E quanto é a volta? 24 km. Então, qual é o tempo para que isso aconteça? Em horas. Basta fazermos velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade de 240, um ΔS de 24. Vamos achar o nosso ΔT. Se ΔT vier para o lugar de 240 e 240 vier para o lugar de ΔT, encontraremos um intervalo de tempo de 1/10 de hora, 0,1 hora. Só que 0,1 hora, se nós multiplicarmos por 60, nós transformamos isso em minutos, aí dá 6 minutos. E o problema disse que nessa proposição 3 era justamente 6 minutos aqui, ó. Conclusão, proposição 3 também é verdadeira. Vamos agora para a quarta proposição. Se o carro estiver com velocidade escalar média de 300 km por hora, para realizar 10 voltas na pista, o consumo de combustível será de 480 litros? Aí você faz, olha, 300 km por hora, está aqui no gráfico,
se liga diretamente com 2 quilômetros consumidos com 1 litro. Então, se eu tenho 2 quilômetros que está sendo percorrido, gerando um consumo de 1 litro, quando eu andar os 200, eu não vou os 24, né? Os 24 quilômetros, eu irei consumir quantos litros? Então, ó, resolvendo esta regra de 3, K vezes 2 é igual a 24 vezes 1. 24 dividido por 2 dá 12 litros. Então, eu tenho um consumo de 12 litros em uma única volta, porque 24 quilômetros está relacionado a uma única volta. Né? Olha aqui, ó. Mas ele quer que eu dê 10 voltas. Então, multiplicando aqui por 10, eu terei o consumo de 120 litros. E não 480, como ele falou. Logo, esta proposição é a única falsa. Daí, qual é a alternativa correta? Uma vez que o 1 é verdadeiro, o 2 é verdadeiro, o 3 é verdadeiro e o quarto é falso. O que é que somente está correto? A alternativa correta, C. 1, 2 e 3 corretos, com o item 4 falso. Tranquilo? Sem perder tempo, o que é que nós estudamos nessa aula de hoje? Nós estudamos que existem modelos de questões que a gente pode resolver usando relações conhecidas lá da matemática, como a média aritmética, a média harmônica, a média ponderada, regras de 3, proporcionalidade. Então, esses níveis de raciocínio proporcionam uma boa solução dessas questões. Ah, Ricardo, às vezes o meu raciocínio ele vai muito rápido usando regras de 3. Às vezes o meu raciocínio é mais rápido usando as relações da física. E aí, qual usar? Nós vamos lentamente usando as duas para que o estudante possa, após adquirir certa habilidade, começar a perceber qual melhor técnica a usar, tá bom? E para que com o tempo a gente adquira esse nível de aprendizado, vamos correr para a nossa aula 13. Aguardo todos lá. Forte abraço.